Fala pessoal, nós estamos tratando da fase externa do pregão, estamos estudando o artigo 4º, já vamos para o nosso quadro aqui, nós já falamos sobre a questão de iniciar de quem participa da fase de lance. Aí vamos lá, nós realizamos a fase de lance, decidimos sobre a aceitabilidade das propostas, o pregoeiro poderia fazer aquela negociação e aí acabou. Quando acaba aqui, quando se encerra a chamada fase competitiva, eu vou para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? A habilitação. Lembrando, no pregão, primeiro o julgamento, depois a habilitação. Encerrei a fase competitiva, ou seja, terminei o julgamento, eu vou abrir o próximo envelope. Qual que é o envelope? É a habilitação. É lógico que se for pregão eletrônico não é um envelope, mas aí eu vou analisar os documentos que estarão no sistema relativos então à habilitação. Vocês já estão carecas de saber, que aqui nós temos então a chamada inversão de fases. Por que inversão de fases? Porque quando a gente considera o rito da Lei de Licitações e Contratos, você tem a habilitação e o julgamento. E depois a homologação e a adjudicação. Esse segundo quadro, que agora eu já coloquei aqui sobre homologação e adjudicação, não é tão claro na Lei de Licitações, mas doutrinariamente se entende que a Lei de Licitações ela tem uma licença poética, um erro poético, ao fazer primeiro a homologação e depois a adjudicação. Pelo menos para fins de concurso público, entenda dessa forma. Na prática, nem sempre acontece assim. Mas no mundo dos concursos, primeiro a homologação e depois a adjudicação. Ou seja, quando você faz uma licitação na Lei de Licitações, você tem habilitação e julgamento, homologação e adjudicação. E no meio desse caminho aqui você tem fase de recurso. Tem recurso para habilitação, tem recurso para o julgamento. Já quando a gente fala da Lei 10.520, nós vamos realizar primeiro o julgamento e depois a habilitação. E depois nós vamos realizar primeiro a adjudicação e depois a homologação, que inclusive seria a ordem natural, a homologação fechar o procedimento, que é o que seria mais adequado. Outro ponto interessante é que quando você fala da habilitação na fase externa do pregão, essa habilitação ela só vai ser realizada com o primeiro colocado. Ou seja, eu não vou chamar todo mundo para a fase de habilitação, eu só chamo o primeiro colocado. Por que eu só chamo o primeiro? Porque eu já tenho a classificação. Porque imagina que nós tivemos 30 empresas na fase de lances. 30 empresas apresentaram os seus lances e aí você tem a primeira colocada. Para que você vai pedir a documentação de habilitação da 30ª colocada? Só para ter mais trabalho, só para demorar mais. Não tem o porquê. Então você só pede o do primeiro. Por que você só pede o do primeiro? Porque se o primeiro tiver ok, você nem vai olhar a documentação do segundo, porque você já vai fechar com o primeiro colocado. Então, quando você vai para a habilitação aqui, é só do vencedor, só do primeiro colocado. Olha como é melhor do que a Lei de Licitações, porque na Lei de Licitações, como você ainda não tem classificação, você tem que habilitar todo mundo. É um trabalho absurdo que você tem, porque você tem que olhar a documentação de empresa por empresa para verificar se está certo. Só depois disso você pode fazer o julgamento. Aqui você só pede o primeiro colocado. Então, característica da habilitação no pregão. Só a documentação do primeiro colocado. Professor, mas e se se o primeiro colocado, a proposta dele não atender ao edital, ou seja, a proposta dele não for aceitável? Ou ainda, se esse primeiro colocado não atender às condições de habilitação definidas no edital, ou seja, ou a proposta ou a habilitação não atendem ao que o edital está me pedindo. Nesse caso aqui, em que a proposta não é aceitável, ou que as condições desatenderem às regras de habilitação do edital, eu vou convocar os demais na ordem de classificação, lógico, Então, quando eu digo os demais, é que eu vou chamar o segundo colocado. Não que eu vou chamar todo mundo, chamo o segundo. Se o segundo atender, fechou. Se ele não atender a proposta ou a habilitação, terceiro colocado. Se o terceiro não atender, quarto colocado. Até que vai chegar alguém, pelo amor de Deus, que vai atender o que o edital está exigindo. Então começa no primeiro, se o primeiro não vai para o segundo, se o segundo não vai para o terceiro, até que você conseguir achar alguém que vai fechar a sua licitação, vai atender ao que você está pedindo. Questão de prova. No que se refere ao pregão, regulado pela Lei 10.520, assinale a opção correta.
A realização do pregão pode se dar em até 3 dias úteis a partir da publicação do instrumento convocatório. Errado, que não são 3 dias úteis, aqui são 8 dias úteis. Para a realização do pregão, é imprescindível que seja constituída uma comissão de licitação. Errado, não tem comissão, é um pregoeiro. As disposições da Lei 8.666 não se aplicam ao pregão, nem mesmo de forma subsidiária. Errado, porque ela se aplica de forma subsidiária. Em se tratando da modalidade de pregão, avalia-se somente a habilitação do licitante vencedor. Perfeito! Esse é o nosso gabarito. Ah, professor, mas se o vencedor não atender, eu vou para o segundo colocado. Se não atender. Agora, a priori, é só do licitante vencedor, é só do primeiro colocado. Por isso que o gabarito é a letra D. É assim que você analisa uma questão de prova. É possível a alienação de bens públicos por pregão? Não, porque o pregão não serve para alienação, não serve para obras e não serve para locações em geral. Gabarito letra D, portanto. Agora, nós vamos entrar em uma parte que a gente vai ter bastante coisa para escrever, né? Vamos chegar aqui o seguinte, primeiro vamos resolver mais uma questão. Atendendo à solicitação da equipe médica, a administração de um hospital público nomeou um pregoeiro e uma equipe de apoio para licitar, por pregão, a aquisição de portas e divisórias com isolamento acústico, né? Vamos fazer um estúdio para gravar a aula, garantindo-se assim maior privacidade nas consultas. Considerando essa situação, julgue o item que se segue a respeito da aquisição desses acessórios. Um procedimento da modalidade pregão que permite agilizar o processo licitatório é a verificação da habilitação somente do licitante que apresentar a melhor proposta, invertendo-se assim a sequência de fases adotadas nas outras modalidades de licitação. Corre para o abraço, que está corretíssimo. Esse nosso quesito, nós já cansamos de falar sobre isso, quesito devidamente correto, porque essa é uma característica do nosso pregão. Agora sim, vamos falar de alguns detalhes. Olha só. Chegou no final, foi declarado o vencedor. Ou seja, você recebeu as propostas, você fez a fase de lances, decidiu sobre a aceitabilidade da proposta, negociou, se for o caso, chamou ele para a habilitação, habilitou a empresa e a empresa venceu. Então, assim, aqui acabou, né? A priori, essa empresa aqui venceu a licitação, fechou o negócio. Acabou aí? Não. Por que não acabou? Porque agora tem os benditos dos recursos. Né? Até agora eu não falei de recurso. Por quê? Porque no pregão você só tem uma fase de recurso, que acontece lá no final. Ah, professor, mas eu li que tem a fase de impugnação do edital. Impugnar o edital não é recurso. Impugnar o edital é questionar uma regra do edital, que é uma outra situação, né? Por exemplo, você vai fazer um concurso público, quando sai o edital, você pode impugnar o edital, que é questionar o edital. Mas isso não é recurso. Recurso é quando você faz a prova, interpõe recurso pela correção da prova, pelo gabarito, etc. e tal. Aqui é a mesma coisa. Recurso é uma fase só, que não se confunde com a impugnação do edital, que pode acontecer lá no começo, quando você não concorda com alguma regra do edital, que daí é um outro momento que a gente fala, ou que a gente pode estudar em uma outra oportunidade. Aqui chegou no final. Declarei o vencedor, agora nós vamos para a fase de recursos. Mas como é que funciona no pregão esse procedimento? O que acontece muitas vezes? Imagina a seguinte situação. A ideia do pregão é fazer um procedimento muito rápido. Você conseguir fazer a contratação o quanto antes. Quando eu fiz o meu curso de pregoeiro, eu lembro que o instrutor, ele pegou e falou, no pregão, se tudo der certo, no mesmo dia da sessão pública, no mesmo dia da sessão, dá para você firmar o contrato. Dá para você já estar fazendo a nota de empenho e já firmar o contrato. Aí você pensa, mas como que isso é possível? Se eu tenho que dar recurso. Se tem uma fase de recurso, eles vão ter 3 dias para apresentar o recurso. Como é que eu vou fazer no mesmo dia da sessão? É porque o que o legislador pensou? Ele pensou o seguinte, olha, se chegar lá no final e eu dou um prazo de recurso e ninguém recorre, eu perdi 3 dias de graça. Né? Imagina, eu tenho que dar 3 dias para o povo recorrer. E ninguém recorre, foi 3 dias que eu fiquei parado para ninguém fazer nada. Então o que a administração pega e faz? Ela faz assim, eu estou querendo fechar o negócio aqui, eu quero saber o seguinte, algum de vocês aí, ô seus filhos da mãe, algum de vocês aí vai recorrer?
Ah, o cara porque você olha, já tem um cara que tá assim, ó, ele tá com uma cara de pé da vida. Ele fala, eu vou recorrer, porque isso aqui é um absurdo. Beleza, aí você dá o prazo para aquele cidadão apresentar o recurso dele. Agora, se todo mundo pegar e falar, ah, eu não vou recorrer, eu não vou, tá tudo resolvido, nessa situação aqui você não precisa dar prazo para o recurso. Então, o que o legislador fez? Olha, antes de dar o prazo do recurso, pergunte aos licitantes se eles querem prazo para recurso. Se eles não falarem nada, é porque eles não querem. Aí você encerra a licitação e corre para o braço. Se eles falarem que vão apresentar recurso, aí você concede o prazo para eles. Então, não necessariamente você vai abrir o prazo para interposição de recurso. Você só abre essa fase se os licitantes falarem que vão recorrer. Então funciona da seguinte forma: declarado o vencedor, deverá ocorrer o que a gente vai chamar de manifestação da intenção de recurso. Então é a manifestação imediata, ela tem que ser imediata porque ela acontece na própria sessão, tá? Manifestação imediata sobre a intenção ou interesse de recorrer. Aqui o cabra só vai dizer o seguinte: olha, eu vou recorrer, mas ele não está interpondo recurso. Ele só está dizendo que ele vai recorrer. Ah, professor, mas vamos supor que a empresa não falou nada, ficou quieta, ou seja, ela não fez a manifestação imediata sobre a intenção de recorrer. Nesse caso aqui, vai acontecer um negócio que a gente chama de decadência. Professor, o que é decadência? Decadência é um negócio que simplesmente a gente vai dizer que é a perda de um direito. Olha, ele tem direito de recorrer. Ele tem direito de recorrer. Se ele não falar que vai recorrer, ele perde o direito de recorrer. Então veja bem, eu tenho o direito de recorrer, mas para eu poder exercer esse direito, eu tenho que levantar o meu braço e falar que eu vou recorrer. É igual o aluno da sala de aula. Ele pode fazer a pergunta? Pode. Mas se ele não levantar o bracinho dele e falar que quer fazer a pergunta, ele perde o direito. Então, na licitação, eu declaro o vencedor e pergunto: alguém quer recorrer? Todo mundo ali tem direito de recorrer. Mas se ninguém falar nada naquele momento, ocorre a decadência desse direito. Depois não adianta chorar. Não adianta, mas eu não percebi. Já era. Não pode mais recorrer depois. Seria mais ou menos como se fosse assim, ó. Você sai da sala da prova do seu concurso público e aí você passa no fiscal de prova e você teria que falar para ele assim, ó, fazer um X. Você vai recorrer? Aí você faz um X. Se você fizer o X, você vai ter prazo para recurso. Se você não fizer o X, você não terá prazo de recurso. Seria mais ou menos isso. Eu sei que no concurso não funciona assim, mas no pregão é dessa forma. E aí, se ninguém apresentar a intenção de recorrer, vai acontecer o quê? A adjudicação do objeto ao licitante vencedor. Porque se não tem recurso, tá tudo certo, encerra o negócio e corre por abraço. Ou seja, ou eles falam que vão recorrer, e aí você dá o prazo de recurso, ou eles não falam, decai o direito de todo mundo. Se ninguém pode recorrer, vale o quê? Vale a decisão anterior, que é o quê? Fulano venceu a licitação. Então faz a adjudicação e manda para a autoridade homologar. Ok, mas no mundo nem tudo são flores, né? E se algum licitante falar o seguinte, olha, eu vou recorrer, ou seja, alguém manifestou o interesse de recorrer. Nesse caso aqui, a administração pública vai abrir o prazo para interposição de recurso, ou seja, ela vai dar 3 dias para que o interessado, né, possa apresentar as razões do recurso. Ou seja, eu vou dar 3 dias para que o interessado apresente o seu recurso. Quando a gente fala de razões de recurso, é porque ele vai apresentar aquele recurso dele bonitão, né, com os argumentos. Ó, eu estou recorrendo
porque o edital diz isso, a lei de licitações diz aquilo, a sua mãe é isso, aquela coisa toda que você vai colocar no recurso. Só que a gente tem que lembrar um negócio interessante do pregão. Toda licitação é uma guerra, né? Não é esse contra esse. É esse contra esse, contra esse, contra esse, contra esse, contra esse, né? É todo mundo brigando com todo mundo, ninguém gosta de ninguém. E aí, o que pode acontecer é o seguinte, imagina que tem essa empresa e essa empresa. Essa empresa aqui, ó, ela diz que vai recorrer, e aí ela recorre. Só que quando você vai ler o recurso dela, ela é a segunda colocada, vamos supor. Essa empresa aqui é a segunda colocada, e essa daqui é a primeira. Quando você vai ler o recurso dela, sabe o que ela fala? Ela fala que essa empresa aqui, ó, deveria ser desabilitada. E se ela é desabilitada, chama a segunda colocada, que é justamente quem está interpondo o recurso. E vamos supor que na hora que o pregoeiro fizer a leitura do recurso, ele fala, cara, eu acho que esse cara tem razão. Aí ele vai lá e desabilita a primeira colocada. Opa, mas calma aí, que bagunça é essa? Não é assim que funciona? Por isso que quando você permite que alguém interponha um recurso, e esse recurso pode prejudicar os demais em qualquer situação, os demais podem contra-argumentar esse recurso. Ou seja, você abriu o prazo para o segundo colocado interpor o recurso, e logo depois você vai abrir um prazo para que este e este apresentem as suas contra-razões contra o recurso. Então, na prática é o seguinte, quem pedir para recorrer, recorre, e se houver recurso, você tem que ter mais um outro passo, que são as contra-razões, que você tem que ouvir todo mundo que está participando da licitação. Então, vamos lá. Prazo de 3 dias para a apresentação do recurso, e depois disso, opa, calma aí que ficou muito longo, nós vamos ter também um prazo para realizar o que a gente vai chamar aqui ó, de contra-razões, que serão os argumentos dos demais licitantes contra aquele recurso que foi apresentado. Então, você abre um prazo para que os demais licitantes possam contra-argumentar contra o recurso que foi apresentado por aquele licitante que fez o recurso. Qual o prazo para a interposição das contra-razões? Também é um prazo de 3 dias. Esse prazo de 3 dias, ele começa a correr a partir do momento em que acaba o prazo do recurso. Ah, professor, mas se os dois recorreram, tanto o primeiro quanto o segundo colocado, ainda assim tem que ter contra-razões? Tem, porque você tem que ouvir o outro lado. Então, assim, o primeiro colocado interpôs recurso por causa disso, e o segundo interpôs recurso por causa daquilo. E os dois terão contra-razões também, né? E o terceiro também, e os demais também. Então, as contra-razões, elas vão para todo mundo, né? Então, assim, 3 dias para recorrer e também prazo de contra-razões para os demais licitantes. Beleza, agora tem um monte de recurso na minha mão. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você analisar tudo isso, né? Então, nesse momento aqui, ó, o pregoeiro, ele vai decidir o recurso. Então, decididos os recursos, ou seja, concluir a decisão do recurso, o que vai acontecer aqui? O processo será enviado para a autoridade competente. A autoridade, lembrando, né, aquela pessoa que está hierarquicamente acima do pregoeiro. E essa autoridade competente, ela vai promover a adjudicação, ou seja, ela vai adjudicar o objeto da licitação e depois vai promover a homologação, se for o caso. Mas agora, professor, você acabou de fazer uma bagunça na minha cabeça, porque você disse a aula inteira que quem faz a adjudicação é o pregoeiro. E agora você está me dizendo que quem faz a homologação é a autoridade competente. Aqui vem um detalhe da lei do pregão que eu já vi até em questão discursiva sendo cobrado. A adjudicação, ela
pode ser realizada pelo pregoeiro ou pela autoridade competente. Ela será realizada pelo pregoeiro se não houver recurso. Se houver recurso, a adjudicação é realizada pela autoridade competente, que é a autoridade que está acima do pregoeiro. Por que isso? Porque se há recurso, o recurso ele vem para o pregoeiro faz uma análise, ele pode acatar o recurso ou pode não acatar. Se ele não acata o recurso, ele manda o processo para a autoridade competente. Então a própria autoridade competente ela vai olhar aquele recurso. E aí o processo já está com ela, já está na mão dela. Não tem por que eu mandar de volta para o pregoeiro. Então daí a própria autoridade já promove a adjudicação. Por isso que a adjudicação ela funciona assim. Né? A gente tem duas possibilidades. Se você estiver numa licitação que é sem a interposição de recurso, quem faz a adjudicação é o próprio pregoeiro. Lembrando que o que é adjudicar? Adjudicar é atribuir o objeto ao licitante vencedor. É dizer que a empresa X venceu a licitação. Isso é a adjudicação. Agora, se você estiver num pregão que ele teve a interposição de recurso, nesse caso aqui, a adjudicação caberá à autoridade competente. Isso aqui é uma regra muito importante para a gente. Então, voltando aqui para o nosso quadro, a gente pode colocar o seguinte, ó, se não houver recurso, eu vou colocar só assim, ó, resumido, se não houver recurso, nesse tipo de situação aqui, é o próprio pregoeiro, deixa eu corrigir, é o próprio pregoeiro que vai promover a adjudicação. Essa é uma regra bem específica do nosso pregão. Beleza, superei a adjudicação, qual que é o próximo passo do nosso pregão? O próximo passo do nosso pregão é a homologação. Professor, o que é a homologação? A homologação é o ato final da autoridade competente que vai declarar que a licitação ocorreu nos termos da legislação, ou seja, que está tudo lícito, que está tudo certo. Se está correto, bacana, homologa. Professor, e se não tiver tudo certo, o que a autoridade pode fazer? Olha, ela pode anular a licitação, se for o caso. Se tiver certo, ela homologa. Se tiver algum erro, ela anula o processo licitatório. Existem também regras que daí a gente costuma estudar lá na lei de licitações e que é possível até mesmo realizar uma revogação desse processo licitatório. Mas o que me interessa aqui é o próximo passo. Após a adjudicação, o próximo passo é a homologação, que acontece se tiver tudo correto. Eu vou colocar aqui uma última regrinha da nossa lei do pregão, que agora já é fora dessa questão do procedimento, né? Com a homologação, eu terminei o procedimento, ou seja, a licitação acabou. Acabou com a homologação. Agora eu vou começar a analisar outras questões da lei do pregão. E o que acontece quando você homologa? Quando você homologa, você tem um vencedor. E a gente sabe que a administração pública pode firmar o contrato com esse vencedor. O cara venceu a licitação, eu posso assinar o contrato com ele. A dúvida que me vem é o seguinte: existe uma validade dessa proposta? Porque imagina a seguinte situação: a empresa foi lá, participou da licitação, apresentou uma oferta de determinado produto no valor de R$3.000. Computador, R$3.000. A administração pública homologa o processo e beleza. E aí a administração fica enrolando e não compra. Daqui a um ano, a administração chama a empresa para assinar o contrato. A empresa vai pegar e falar, não, mas as coisas ficaram muito mais caras, o dólar disparou, tá tudo mais caro, não dá para eu fazer mais esse preço. A administração chega e fala, não senhor, você apresentou uma oferta, tá aqui, ó, você assinou, você vai ter que cumprir com essa sua obrigação. Não é assim que funciona. Assim como acontece quando você vai numa loja, pede um orçamento, eles colocam um prazo de validade do orçamento, existe um prazo de validade da proposta. E qual que é o prazo de validade? O prazo de validade das propostas, ele será de 60 dias. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe importante pra gente. O edital, que é o nosso instrumento convocatório, ele pode fixar um prazo diferente, né? Ele pode fixar um outro prazo e a lei não fala que como funcionaria esse outro prazo. É porque isso aqui pode acontecer, por exemplo, você pega um período de
Vamos supor baixa inflação. Não tem por que você colocar um prazo talvez tão curto. E a administração poderia colocar um prazo maior. Ou você está diante de alguma situação em que é interessante fazer a compra logo, né, e que existe alguma insegurança sobre preço, a administração já para não dar confusão, para poder ter mais licitantes, ela, ó, a proposta terá validade de 15 dias, porque eu vou contratar imediatamente vocês. Então o edital pode estabelecer um outro prazo. Se o edital não falar nada, vale a regra de 60 dias. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque se você fizer a leitura da lei de licitações, a lei de licitações ela não prevê outro prazo. A lei de licitações ela fixa o prazo de validade das propostas em 60 dias. Então, lá na lei 8666, a proposta tem validade de 60 dias e ponto. O edital não pode falar diferente disso. Na lei do pregão, o edital pode estabelecer um prazo diferente dos 60 dias. Então, fica uma margem de liberdade maior para a administração pública quando nós falamos do pregão. Vamos resolver algumas questões de prova. Considere que, na fase externa de um pregão de serviço comum de engenharia, o vencedor seja declarado e que não haja manifestação de recurso imediata e motivada pelos demais licitantes. Nesse caso, a adjudicação do objeto da licitação é feita pelo pregoeiro ao vencedor. Esse quesito está devidamente correto. Por que ele está correto? Porque você realizou o pregão, você declarou o vencedor e não houve manifestação de recurso. Se não houve manifestação de recurso, acontece a decadência do direito de recorrer e o próprio pregoeiro faz a adjudicação, porque se não teve recurso, ele mesmo pode providenciar a adjudicação e com isso está correta essa assertiva. Outra questão. O prazo de validade das propostas apresentadas pelo licitante será de 30 dias caso não se tenha fixado outro prazo em edital. Errado, porque se não tiver outro prazo, vale a regra que é de 60 dias e não de 30. Por isso que esse quesito está, aqui saiu como correto, mas ele está errado. O prazo é de 60 dias, tá? Salvo se outro for fixado no instrumento convocatório. Outra questão, ao licitar a compra de peças sobressalentes para a manutenção de equipamentos hospitalares, a administração de um hospital optou pelo pregão. O padrão de qualidade foi definido no edital. Considerando esse processo licitatório, julgue o item subsequente de acordo com a legislação vigente. Ao final do processo licitatório, caso não haja manifestação de recursos, é a atribuição do pregoeiro à adjudicação do objeto ao vencedor. Veja como cai essa questão procedimental no pregão. Então você não pode ter dúvida quanto a isso. Se não tem recurso, é o pregoeiro. Se tem recurso, é a autoridade competente que promove a adjudicação. Próxima questão. Um participante de pregão presencial que discorde do resultado anunciado ou mesmo de alguma conduta do pregoeiro deve aguardar a homologação da licitação e a celebração do contrato para impugnar judicial e administrativamente o procedimento. Não, né? Ele não precisa, até porque ele fala assim, ó, deve. Na verdade, o judicial ele pode até fazer a qualquer momento, mas administrativamente ele deveria ter interposto o recurso no momento em que foi definido o vencedor, que daí ele apresenta a manifestação de recorrer. Deve deduzir resignação judicial contra a decisão proferida no curso do procedimento. Tendo em vista que o presidente da comissão da licitação não detém poderes de revisão dos próprios atos, né? Primeiro erro, não tem comissão de licitação. Segundo erro, o poder público tem autotutela. O próprio poder público poderia revisar os seus próprios atos. Então ele poderia, além da ação judicial, ele poderia interpor alguma medida administrativa no momento oportuno. Pode apresentar recurso administrativo contra cada decisão que repute ilegal ou inadequada, sendo dever do pregoeiro suspender o procedimento para prévia análise. Errado, por quê? Porque no pregão existe uma fase única para a interposição de recurso, então não é contra cada ato. Próxima situação, letra D. Pode apresentar recurso oral, cujas razões serão reduzidas a termo pelo pregoeiro e decididas antes da nomeação do vencedor, né? Ele fala assim, recurso oral. Não, pessoal, não é o recurso oral. Ele vai apresentar a intenção de recorrer, mas ele vai ter 3 dias para apresentar por escrito as razões do recurso. Então não é assim que funciona. Letra E, deve, após a declaração do vencedor, manifestar a sua irresignação consignando intenção de recorrer.
quando lhe será concedido prazo, nos termos da lei, para apresentar as respectivas razões, sem prejuízo de poder deduzir pleito judicial para eventual anulação do certame. Esse que é o nosso gabarito. Olha, ele após a declaração do vencedor, ele deve manifestar a resignação, né? Se ele está querendo, ele tem que fazer isso após a declaração do vencedor. Nesse momento aqui, vai ser dado para ele o prazo, nos termos da lei, para apresentar as razões de recurso. Além disso, né, a administração pública se submete a um controle judicial também, né? Então, além de fazer isso, ele ainda pode, né, em virtude de um princípio constitucional, interpor uma ação judicial se ele entender cabível. Com base nisso, o gabarito é a alternativa E.